Olá, pessoal. Hoje eu tô aqui para falar sobre o Setembro Amarelo, mês de conscientização sobre o suicídio. É muito fácil quando a pessoa se suicida, a gente que ficou falar: "Puxa, ele tinha depressão ou ela tinha depressão". E aí você recordar todos aqueles sinais diretos e indiretos de que aquela pessoa podia demonstrar que já não estava bem. Existe o estigma do paciente depressivo, aquele paciente que não tá ligando mais para nada, que não levanta para tomar banho, que fica desmotivado, só quer dormir, não quer comer. Mas a gente esquece de que existem várias fases da depressão. A depressão leve, moderada e severa. A depressão leve pode parecer aquele quadro de uma tristeza um pouco mais prolongada, associada a um quadro de angústia, irritabilidade, insônia. Às vezes a pessoa dorme demais, às vezes a pessoa emagrece um pouquinho ou engorda um pouquinho, faz as suas atividades habituais, vai para o trabalho, vai para a escola, vai para o almoço da família no final de semana, mas ela tem aqueles períodos que às vezes ela não reconhece como um quadro depressivo de tristeza, angústia, desânimo, desesperança. O quadro de depressão um pouco mais grave, já o estádio mais avançado, estádio 2, a pessoa apresenta esses sintomas com maiores intensidades, até levando a uma piora nas atividades rotineiras. Uma pessoa que sempre ia bem na escola começa a tirar nota baixa, uma pessoa que sempre foi super social começa a se isolar, uma pessoa super alegre, extrovertida começa a ficar mais quieta, introvertida, não responde mensagem dos amigos, termina relacionamentos, não consegue se relacionar com outras pessoas, apresenta sintomas muitas vezes, como eu disse, de irritabilidade, então discussões com pessoas próximas, e quanto mais esse quadro vai se cronificando, pior ficam os sintomas. O diagnóstico de depressão nem sempre é fácil. Ele tem que ser feito por um médico que esteja tecnicamente preparado para dar o diagnóstico, e nem sempre vai ser o mesmo médico que diagnostica que vai tratar. Os melhores médicos para fazerem o diagnóstico de depressão é o psiquiatra, mas nem sempre o paciente vai ao psiquiatra. Ele pode ir para o cardiologista, porque ele está apresentando taquicardia, falta de ar, muita fadiga aos esforços. A mulher vai para o ginecologista porque ela acha que ela pode estar entrando num quadro de menopausa precoce e alterações hormonais, que realmente algumas alterações hormonais levam a um quadro de desânimo, baixa libido, baixa atividade. Realmente, a pessoa nunca vai pensar que ela tem depressão. Pode passar num gastro, por exemplo, por apresentar sintomas de refluxo, de má digestão, achando que está com algum problema de gastrite, úlcera, com a bactéria H. pylori no estômago, enfim. Ninguém até onde eu conheço vai fazer uma rotina com o psiquiatra. Quando a pessoa tem alguém na família que tem história ou os sintomas já estão graves a ponto de limitar a atividade dessa pessoa, uma irritação muito grande, um desânimo muito grande, não consegue levantar da cama, não vai tomar banho, não vai comer, medo, choro, angústia, insônia ou dorme demais, aí quando tá nesse estado mais grave, é que as pessoas procuram ajuda. Tá, mas por que as pessoas não procuram ajuda devida? Porque tem o estigma. Psiquiatra é o médico de louco. Não. Psiquiatra é o médico da mente.
Eu sou hematologista, eu sou médica do sangue. Também sou clínica geral, mas a minha especialidade é hematologia. Cardiologista cuida do coração, ortopedista cuida dos ossos e articulações, o reumatologista das doenças autoimunes, endocrinologista dos distúrbios tiroidianos, hormonais, diabetes, dislipidemia, gineco e urologia, teoricamente a rotina feminina e masculina, mas tem outras doenças também que eles cuidam. Ou seja, cada um no seu quadrado. O médico psiquiatra é o médico da mente e as doenças da mente têm que ser tratadas com medicações que estabilizam a mente. Uma vez que as emoções são formadas através de neurotransmissores. Aqui a gente não está falando de sentimento, a gente está falando de emoção. Então, emoção é uma condição química controlada e equilibrada pelos neurotransmissores. Quando a gente fala depressão, o que é a depressão? É a depressão dos neurotransmissores. Existem medidas não farmacológicas que nós podemos fazer para elevar os níveis de neurotransmissores. Atividade física, que se fala muito, é uma delas. A alimentação, o sono reparador. Porque não adianta você dormir 8 horas e acordar, ter sono picado ou levantar para ir no banheiro, para olhar celular, não. Isso daí não é um sono restaurador, reparador. Alimentos, hidratação, o sono, atividade física, a religiosidade, seja uma religião, uma filosofia de vida, alguma coisa que você faz para desligar a sua mente, para que você possa entrar no estado de relaxamento e melhorar a produção, liberação e manutenção dos neurotransmissores. Tá, você carrega o seu celular quando tá sem bateria você deixa na tomada, quando o aplicativo começa a travar você vai e reinicia, a nossa mente começa a travar e a gente não reinicia. A gente vai mais um pouco, a gente vai mais um pouco. E a gente vai mais um pouco. E nesse pouco, vira um muito. E muitos casos dessas situações que você não olha para dentro de si, aonde vai chegar a síndrome de burnout ou burnout, que é uma estafa absurda, geralmente relacionada ao trabalho, mas não precisa ser relacionado ao trabalho. Pode ser através de um luto patológico, uma morte súbita, inesperada, uma perda de alguém que você ama demais e você não aceita, o término de um casamento, o falecimento de um filho, perda de um emprego que você colocou toda a sua expectativa e de repente foi mandado embora. Então, assim, o luto patológico não está só relacionado à morte, mas todo tipo de ruptura ou perda. Então, essas situações que acontecem com várias pessoas depende de cada pessoa para ser trabalhada, vivida, sentida e elaborada. Tem gente que o relacionamento de 30 anos acabou, que a pessoa leva de boas. Tem pessoas que um namoro de 1 ano termina e a pessoa entra num quadro depressivo. Então, não dá pra gente mensurar. É como a dor. Você não consegue mensurar pelo outro. Cada um tem um nível de sensibilidade dolorosa. Então, quando a gente pergunta para o paciente o nível de dor de 0 a 10, quanto você sente de dor, para nós médicos termos uma noção para medicarmos esse paciente. A gente não consegue quantificar a depressão. Quanto tá doendo? Não existe uma escala. Me dá uma porcentagem. Nenhum ser humano está livre de passar por isso. Nenhum ser humano está num patamar superior para criticar ou para julgar quem passou por isso. Então, quando a pessoa diz que dói profundamente, quem é você para julgar se dói de verdade ou não? Quem é você para falar que essa pessoa está faltando ter uma louça para lavar, ou um tempo para distrair, ou uma atividade para fazer,
ou que tá reclamando porque tá... Gente, cada um é cada um. Eu falo para os meus pacientes que é muito difícil você ter uma pessoa que sobreviva ao longo da sua vida sem ter pelo menos um quadro de depressão, mesmo que seja leve e rápido. Tem pessoas que têm uma tendência de ter uma depressão mais profunda e mais prolongada. Vários fatores são dependentes para isso. Genética, por exemplo. Então, familiares com quadro depressivo podem levar ao aumento da possibilidade de outras pessoas terem depressão. O problema é quando essas pessoas têm depressão e não fazem o diagnóstico. Então, quando a pessoa tem um diagnóstico de depressão, ela pode até investigar e fazer uma pesquisa familiar para ver essa pessoa da minha família, mesmo que não tenha o diagnóstico, tem características de que sugerem ter um distúrbio psiquiátrico chamado depressão. Depressão tem cura? Tem. Mas o grande segredo é você, primeiro, se admitir doente. Segundo, procurar ajuda. Terceiro, aceitar a ajuda. Quarto, se comprometer a mudar a sua rotina. Ou seja, o médico vai te passar medicação, você vai tomar medicação. Se você tiver uma pneumonia, o médico vai passar um antibiótico por 7 dias, você vai tomar. Se ele te mandar fazer inalação, você vai fazer. Se você fraturou uma perna e o cirurgião te operar e pedir que você fique 1 mês de repouso para calcificar o seu osso, você vai ficar. Sabe por que você vai ficar? Porque dói. E você precisa restabelecer a sua perna para você voltar a caminhar para trabalhar, para andar de bicicleta, para dançar num show. Então você admite que você tem um problema e que precisa de tratamento específico. Agora, por que as pessoas, quando começam a tratar a depressão, param de tomar o remédio por conta própria? Vocês não sabem que isso tem um efeito rebote? O remédio psiquiátrico ele leva um tempo para fazer efeito. Antigamente, medicações mais antigas, como amitriptilina, fluoxetina, sertralina, levavam, em média, 21 dias para começar a fazer o efeito desejado. 2 meses a 3 meses para chegar num patamar, num pico de estabilização de dose. Hoje em dia, nós temos remédios mais modernos, venlafaxina, desvenlafaxina, o estalopram e outros, que em 1 semana, 10 dias, a pessoa já apresenta uma melhora, em alguns casos, de até 80%. Mas é de cada caso. E o melhor medicamento vai dos sintomas que o paciente refere, da experiência daquele médico e da tentativa e erro. O remédio que faz bem para mim pode não fazer bem para você. O remédio que não faz bem para você faz muito bem para mim. E além do tratamento medicamentoso, é fundamental que se procure ajuda psicológica. Por quê? O nosso cérebro, ele aprende tudo que ele é condicionado. Então, se eu condiciono meu cérebro a reagir de alguma forma mediante aquela situação, ele vai de uma forma automática. Quando o paciente entra num quadro depressivo, existe como um colapso. Eu falo para os meus pacientes que é como se a mente estivesse inflamada. E a gente precisa desinflamar essa mente para depois trabalhar. Se você fratura a perna ou se você tem uma torção, primeiro você coloca uma imobilização, toma os anti-inflamatórios, depois que você melhora, aí você vai para a fisioterapia de reabilitação. A psicoterapia deve ser vista, porque realmente é, como uma reabilitação psicológica. Na verdade, neuropsicoemocional.
Então, se você, por exemplo, fez cirurgia bariátrica, você emagreceu bastante, você fez plástica e você mantém uma dieta saudável, perfeito. Você vai continuar magro. Ainda mais se você mantiver atividade física. Agora, se você fez a cirurgia bariátrica, emagreceu, fez plástica e acha que pode comer tudo de novo e dane-se a atividade física, lamento, você vai engordar. Eu digo isso porque no meu consultório eu recebo muitos pacientes pós-bariátricos que emagreceram 40 quilos e engordaram 60. Ou seja, o organismo tem a capacidade de se readaptar a essas situações. Então, quem tem um quadro depressivo precisa, primeiro, admitir que está doente, procurar ajuda, aceitar ajuda, tomar medicamento, fazer psicoterapia, mudar a forma de pensar, mudar o estilo de vida e tirar da vida dele aquilo que incomoda, se possível. E se não consegue mudar o que incomoda, vai ter que se adaptar, vai ter que ele mudar o seu estilo de vida, a sua visão sobre a vida. Porque já que eu não posso mudá-lo, mudo eu. E quando eu mudo, tudo muda. Então, esqueçam a história de que a pessoa depressiva vem com aquele estigma da depressão. Esqueçam que toda pessoa triste está depressiva. Esqueçam que todo depressivo vai estar triste o tempo inteiro, porque o depressivo tem as fases. E outra, muitas vezes ele consegue disfarçar muito bem. Setembro Amarelo, mês de conscientização sobre o suicídio. A pessoa que termina com a própria vida, que ceifa a própria vida, não está querendo ceifar com sua vida, mas com o sofrimento que ela não está conseguindo lidar. Se você tem sentido angústia, tristeza, falta de apetite, excesso de apetite, desmotivação, desesperança, choro fácil e as pessoas a seu redor perceberam mudança no seu comportamento, procure uma ajuda de um profissional capacitado e aceite ajuda, porque depressão pode ser tratada e sim, com as medidas corretas, ela pode ser curada. Se gostou desse vídeo, dá um like e compartilha com quem precisa.